Olá pessoal, somos alunos do IFES Campus Piuma e neste vídeo vamos te ensinar um pouco mais sobre algas. Para começar, vamos falar da diferença entre as algas e as plantas. Afinal, você sabe a diferença entre elas? Diferentes das plantas, as algas não possuem formação de tecido verdadeiros. Por isso, a falta de órgãos como raiz, caule e folhas que só existem nas plantas. São seres polifiléticos. Além disso, as plantas só podem ser pluricelulares, já as algas existem grupos uni- ou pluricelulares. As plantas são apenas eucariontes, já as algas possuem grupos eucariontes ou procariontes. As algas também podem ser divididas em fitoplâncton e fitobêntons. Fitoplânctons são algas microscópicas que são unicelulares que ficam pela água. Já os fitobêntons são algas pluricelulares que ficam presas ao chão. Essas que a gente costuma ver pelo mar ou rios e na beira das praias. As algas estão espalhadas em dois reinos, o monera e o protista, ou proctista. Como as plantas, as algas também são seres autotróficos, ou seja, fazem fotossíntese, e são responsáveis por cerca de 70% da fotossíntese mundial. O próximo grupo de algas que vamos falar são as feofícias. E assim como as rodofícias e a maioria das algas faladas anteriormente, as feofícias também são do reino protista. Especificando melhor, elas também são pluricelulares e fazem sua reprodução sexualmente. Seu habitat geralmente é marinho, mas podem estar também presentes em menor parte na água doce. Elas são fitobêntons, ou seja, vivem no fundo do ambiente aquático. São muito importantes ecologicamente, pois elas são usadas como indicador natural de poluição ambiental. E importantes também economicamente, pois elas são utilizadas na produção de cosméticos e fertilizantes. Falando agora sobre as clorofícias fazem parte do reino protista. São algas uni- ou pluricelulares. Também são chamadas de algas verdes por causa de sua coloração esverdeada. Seu tipo de reprodução é sexuada. 90% dos seus representantes são de água doce, mas existem representantes marinhos e até terrestres, já que elas podem se ligar com fungos e formarem líquens, que é uma associação mutualística entre a alga e o fungo. Esses líquens vivem no ambiente terrestre. E essa associação mutualística, o que seria uma associação mutualística? Seria pegar duas espécies e elas se juntam. E essas duas espécies juntas se beneficiam. As duas saem ganhando. É uma relação harmônica. E mutualística quer dizer que, separadamente, as duas espécies podem sobreviver, mas juntas elas ganham benefícios. A importância ecológica das clorofícias é que são belos indicadores. Quando se juntam com fungos, nos lugares onde estão esses líquens, indica não tem poluição. É uma atmosfera muito boa. E também fazem fotossíntese, né? Como toda alga, a clorofícia faz fotossíntese e serve de alimento para outros seres vivos. Sua importância econômica é muito ligada à culinária e à fabricação de ração. Agora vamos falar sobre as euglenovícias. Bom, algas euglenovícias são pertencentes ao reino monera e são unicelulares, que vivem exclusivamente em ambiente de água doce. São eucariontes, possuem cloroplastos e são fotossintetizantes, mas podem ter o hábito alimentar onívoro, por sua capacidade de ingerir partículas nutritivas, o que vai ser muito importante para a sobrevivência delas, já que em ambiente que a penetração de luz não é tão eficiente, elas vão conseguir ter uma fonte nutricional, conseguir se alimentar disso. Bom, elas apresentam clorofila, assim como o restante das algas eucariontes, e são as únicas algas que não possuem parede celular, mas elas têm uma estrutura chamada de película, que tem a função de sustentação desses organismos. E elas apresentam também bacúolo contrátil, que vai ser importante para fazer a digestão das partículas que essas algas conseguem adquirir. Elas são mesotróficas, ou seja, elas podem se comportar de forma autótrofica na presença de luz ou de forma heterotrófica na ausência dela. Elas se reproduzem de forma assexuada e ocorre por divisão binária.
A importância ecológica dessas algas é ser uma das principais responsáveis pelo fornecimento do gás oxigênio do planeta, e esse gás é originado da fotossíntese. Grande parte da fotossíntese realizada no planeta é feita por essas algas. Já no quesito economia, algumas euglenofitas são responsáveis pelos blooms, que consiste num crescimento muito rápido e sem controle dessas algas, que trazem impactos econômicos negativos para a pesca e para a aquicultura. Isso mesmo, e não podemos esquecer que elas são importantes liberadoras de O2 e servem de alimentos para seres aquáticos. Além disso, elas são importantes nas indústrias, servindo de alimentos para nós humanos, alimentos como sorvetes e gelatinas. E elas também são ingredientes para laxantes. Bom, falaremos um pouco sobre as rodofícias. As rodofícias são do reino protista. Elas são uni- e pluricelulares, sendo as pluricelulares em maior número. Geralmente, as rodofícias são avermelhadas, mas elas também podem ser roxo escuro. Elas se reproduzem sexuadamente. Seu habitat são mares tropicais, porém, pode-se encontrá-las em águas doces e superfícies úmidas. Vamos falar agora sobre as crisofícias. As crisofícias fazem parte do reino protista. São algas unicelulares e também são constituintes de fitoplâncton. Sua reprodução é sexuada. Seu habitat natural, em maioria, são de água doce. A importância ecológica das crisofícias está ligada à liberação de O2. Falando agora sobre as pirrofícias, elas também são do reino protista, e suas características gerais são reprodução assexuada, são unicelulares e apresentam 2 flagelos. Só abrindo parêntese, vocês sabem o que são algas unicelulares, vocês já sabem isso porque eu expliquei no começo do vídeo, que algas unicelulares são fitoplânctons e algas pluricelulares fitobentos. Então a pirrofícia é fitoplâncton e apresentar 2 flagelos. Apresentar 2 flagelos dá a ela outro nome, dinoflagelados. Então ela pode ser chamada de pirrofícia e de dinoflagelados. Elas são a causa para a famosa maré vermelha. Muita gente acha que a maré vermelha é causada pelas algas vermelhas, mas não está correto. Elas são causadas pelas pirrofícias, que são conhecidas como algas pardas. E por que dá essa coloração vermelha? Essa coloração vermelha se dá porque a pirrofícia libera uma substância que dá essa coloração vermelha à água e envenena muitos peixes. Já falando de suas características específicas, essas algas são de ambientes aquáticos, ou seja, marinho e também de água doce. Sua importância ecológica é fazer a liberação de O2 e também servir de comida para os seres aquáticos. A sua importância econômica é inexistente. Bom, espero que tenham gostado do vídeo e aprendido algo com o que passamos. E se lembre, hein? Algas não são plantas.